Juazeiro é uma planta, resiste à terra enxuta. Sua fruta é amarga, sua madeira é torta e bruta, mas a bondade da sombra tira a ruindade da fruta. Então, mais uma vez, nós estamos aqui na comunidade de Tucuns, Tianguá, Ceará, resgatando um pouco da cultura, da música, da arte e da religiosidade através do nosso amigo Francinils, né? A gente vai conversar um pouco com ele. Pedimos a todos vocês que se inscrevam no canal Tucuns, Saberes e Vivência, ative o sininho, compartilhe. Eu quero morar numa casinha feita à mão, numa floresta onde eu possa plantar o que eu quiser e andar de pé no chão. Mas eu quero morar numa casinha feita à mão, numa floresta onde eu possa plantar o que eu quiser e andar de pé no chão. Eu vou plantar abacaxi com banana, mandioca, cacau, batata doce, feijão, palmito e o café bem bonito, lá na sombra da laranja e do mamão. Sobre a copa do coqueiro, açaí, abacateiro, cajueiro e maracujá. E lá no alto a seringueira com guapurucu na beira, contemplando uma vista pro mar. Mas eu quero morar numa casinha feita à mão, numa floresta onde eu possa plantar o que eu quiser e andar de pé no chão. Mas eu quero morar numa casinha feita à mão, numa floresta onde eu possa plantar o que eu quiser e andar de pé no chão. Debaixo desse pé de joá, aqui na casa do meu avô, aliás no terreiro, né? No terreiro da casa do meu tio e aqui aos fundos da casa do meu avô. Hoje nós iremos conversar com uma pessoa aqui da comunidade de Tucuns que desenvolve um trabalho. O homem aqui é fera, viu gente? É músico, é cantor, é ator, é sindicalista, é músico do coral, é do forró choteando, é puxador de quadrilha, é brincante também? Também. E a comunidade de Tucuns é uma comunidade rica em cultura, que nós temos quadrilha junina, reizado, drama, nós temos o que mais? E nós temos também o forró choteando, né? Uma banda de música, forró choteando, que é um forró pé de serra. E tudo isso, quase tudo isso, né? O Francisco está inserido na cultura da comunidade e também na parte religiosa. Como o companheiro Edilson já falou, né? A gente sempre junta o último ao agradável, né? Às vezes, quando eu estou conversando com os amigos mais próximos, numa roda de conversa, às vezes eu digo que eu perdi ainda um bocado de tempo, porque quem me conhece hoje e quem me conheceu antes, sabe, eu não era uma pessoa assim muito proativa não, eu era uma pessoa tímida, isso lá pelos anos de 2007, era uma pessoa tímida que não interagia, que não se colocava para as coisas em relação da cultura realmente. De fazer uma peça teatral na escola, às vezes eu me escondia por conta da timidez. Hoje eu digo que eu perdi um tempo, que poderia lá atrás eu já ser uma pessoa mais proativa em relação a essas questões. E poderia ter até me aperfeiçoado mais, né? Em questão de muitas coisas. Mas, como eu já dizia, o homem, tudo é no tempo de Deus. Então, a gente seguiu. Então, de 2009, 2010, por aí, de lá pra cá é que eu comecei a me soltar e a me tornar um amante da cultura popular. E o que eu faço hoje em dia
é por conta dessa paixão que eu tenho. Mais alguma coisa? Eu esqueci, eu lembro que tu com o Zacarias, tu fazia repente, né? Como é que chamava? Era o... Embolada. Ah, era embolado. Ainda também era o embolador. Ele inventava de ser embolador, é né? repentista mesmo. É repentista. E outra coisa, gente, que eu esqueci. Eu tô lembrando também que o Francisco também é poeta, gente. Ele cria os versos, né, na literatura. Eu lembro do aniversário do meu tio. Eu até me admirei, gente. Ele com as poesias lá, mostrando o seu talento. Então, ele está colocando as habilidades que ele tem, o dom que ele tem, né, a serviço da cultura, a serviço da arte. E a comunidade e o povo desta comunidade só tem a ser beneficiado, né, pelo talento que ele tem, pela dedicação que ele tem, pelo empenho que ele tem na comunidade. Então vamos falar de cada atividade que desenvolve. Por exemplo, a vida sindical, como é a tua vida sindical? O que é que desenvolve o trabalho lá? Qual é o teu trabalho que tu faz no dia a dia? Pronto. A vida sindical, ela chegou na minha vida há pouco tempo. Temos aí 3 anos que eu trabalho dentro do sindicato dos trabalhadores rurais de Tianguá. E essa conquista, essa oportunidade que eu tive, foi exatamente pelo meio social que eu vivo. Como lá é uma entidade que trabalha com a diversidade de agricultor, então ele precisa ser social em relação a muitas situações. Então a minha vida social comunitária, essa vida social que eu vivo na comunidade de Tucuns, fez com que eu chegasse lá na vida sindicalista. O sindicato, a minha vida como sindicato hoje, não é segredo para ninguém, ela é corrida, mas é uma vida gratificante, porque eu sei que com o pouco que eu sei de aprendizado, pelos estudos que eu obtive, consigo ajudar os agricultores que estão na base a desenvolver seus direitos humanos e também trabalhistas. Hoje o resumo de vida de sindicalista é mais ou menos isso. Apesar das viagens, às vezes as pessoas acham que a gente está só passeando, mas não é um passeio, é uma luta que a gente está indo para os espaços, para defender os direitos dessas pessoas. A gente vai lá para reivindicar, a gente vai lá para pautar, a gente vai lá para dar uma opinião, dar uma ideia e às vezes até mostrar as nossas angústias. Quando eu falo as nossas angústias, porque não é só a minha, mas é de muitas pessoas, pelo processo que a gente está vivendo nos países que a gente está inserido. Como a tecnologia está chegando muito rápido, né, nas nossas vidas, então a gente tem que ir caminhando juntamente com ela. Então para isso a gente precisa ter muita cabeça fria e ir seguindo, sabe? Mas em relação à vida de sindicalista, ela é mais ou menos assim. Sempre é ativa. Nunca que vocês vão me ver só num lugar só. Francisco, outra coisa que desenvolve na comunidade é as peças teatrais, né, na Sexta-feira Santa. Inclusive a juventude, nesse período, todos os anos, elas têm a preocupação de realizar a peça teatral da Paixão de Cristo. E o Francisco, ele é o personagem de Jesus Cristo. Como é que tu vê esse trabalho na comunidade, onde a juventude é inserida nessa peça, relembrando a paixão e morte do nosso Senhor Jesus Cristo? Como é que tu se sente fazendo esse papel de Jesus Cristo na Sexta-feira Santa? Tive a graça de ter o personagem de Jesus e até hoje a gente tenta fazer o melhor, né? Cada ano, como observa a comunidade, cada ano a gente aperfeiçoa algo, cria algo diferente para poder fazer uma apresentação boa para o nosso pessoal da nossa comunidade. E é isso. E o espaço da peça teatral é porque tem a interação. Por mais que a gente veja pessoas que não estão muito inseridas em outros espaços, acaba indo lá, tem uma interação, tem uma troca de conversa, cria-se ali um elo
um elo de amizade, e essas amizades ela não fica só ali dentro do grupo, ela fica para a vida. E hoje estamos aí com uma turminha boa, trabalhando. Né? E quando a gente interpreta um personagem, a gente tem que passar o que aquele personagem quer mostrar para os ouvintes, né? Então, há muito tempos atrás eu tinha tanta vontade de entrar na peça da Paixão de Cristo, mas para eu ser uma criança ainda não conseguia, né? Porque, como ele falou, sempre foi uma peça teatral organizada pela juventude da comunidade. E na época eu era apenas da infância missionária, que era onde trabalhava as crianças, né? E tentei me inserir. Primeira vez que eu consegui atuar na peça da Paixão e Morte de Cristo aqui na comunidade, algo que é tradicional hoje em dia, foi como o personagem de Judas. Nós começamos até lá da Sandra Lima, se eu não estiver enganado. Então aquele foi o primeiro momento, né? Primeiro momento que eu pude estar dentro da peça da Paixão de Cristo. Na época quem fazia o papel de Jesus era o Jorge, eu lembro como se fosse hoje. E aí eu tive a satisfação de poder participar. E daí pra cá não deixei mais, né? Como eu falei, é uma forma de expressar algo. E expressar essa vivência de Jesus, ela é muito gratificante. Vocês e o Choteando, quem teve a ideia de formar esse grupo, Choteando? O grupo Choteando, né, que é o grupo mais novo na minha vida, podemos dizer assim, ele está aí fazendo 3 anos de existência. O grupo Choteando, ele surge a partir de uma vontade, né? Por eu gostar de cantar um shot, não tem coisa melhor do que um shot. Um MPB, mas o foco do nosso é o shot e o baião, né? Que é a cultura tradicional, tradicional nossa cearense, não só nossa cearense, mas do Nordeste todo. A gente teve esse anseio. Aí a gente tinha os colegas, né? Tinha os colegas também que gostavam. Eu comecei, parei, não deu certo. Fazer a animação. E a gente já, em todo o espaço que a gente ia, e nós se juntava, sempre rolava, né? Então eu vi aí a questão, e por que não montar, né? Por que não montar um grupo para ficar fixo? Porque tinha só o Xidé, né? Mas seus colegas, como ele sempre dizia, eu e meus amigos, a gente se reúne para tocar, mas nós queríamos algo fixo para precisasse sair, suprir a necessidade das pessoas, porque o nosso grupo não é o intuito de fazer show, né? É mais de animar as festas pastorais, as festas das padroeiras, dos padroeiros das comunidades. Também foi nessa intenção que a gente criou o grupo, né? E aí juntou eu, Maté, meu irmão, Rogério, Edilson é pequeno quis. Não dá certo. E chamemos o Gleison Vieira, que é lá do Cipó, também um amante, né, do forró, do shot. Aí foi algo que casou e estamos aí até hoje fazendo as animações. O que é que vocês tocam lá? Mostra aí alguma coisa que vocês fazem. Pode ser um Belchior, sei lá, um shot. Se eu morasse aqui pertinho, nega, todo dia eu vinha te ver, te trazer um par de cheiro, nega, pra derramar em você. Veste seu vestido longo, nega, veste antes de chover. Veste seu vestido longo, nega, se tirar me dá prazer. E na passagem do Ianche eu vou passando a mão por baixo, arrancando o girassol e dançando belo shot, dando cheiro no cangote por debaixo do lençol. Lá se foi a lua cheia, já é 00:30, até logo, até mais ver. Se eu morasse aqui pertinho, nega, todo dia eu vinha te ver. Se eu morasse aqui pertinho, nega, todo dia eu vinha te ver. Ao menos essas coisinhas que a gente faz. E a vida de poeta da literatura? A poesia, né, que eu faço os cordéis, né, que é o verso rimado. Sim.
ele surge a partir de uma necessidade. Quando eu fui para a EFA, estudar isso em 2017, a gente sempre trabalhava em algumas questões, né? E muito sobre a cultura popular também. Porque nós tínhamos a disciplina de artes regionais, e a gente trabalhava isso. Mas sempre gostei de fazer verso, né? Só não tinha escrevido no papel, assim como o Salles, mas eu já fazia. Não sei se tu lembra, uma vez numa festa das mães, fiz uma apresentação Marro Micael, e nessa apresentação eu fiz uma paródia. Para quem não sabe, uma paródia, ele é um cordel cantado, né? Sim. Fiz uma paródia em homenagem para as mães. Aí vi que dava para me fazer. Não sou poeta, eu faço na necessidade, quando precisa, né? Mas consigo, tem talento, né? Consegue fazer. Consigo fazer algumas coisas quando me pede. Tu lembra dessa paródia? Não exatamente. Eu tinha escrito. Mas qual era a música? Eu tinha escrevido ela. Era até da música do Menino de Rua. Que era febre na época, né? Sim. O Pepe Moreno tava na febre aí com o Menino de Rua. Aí em cima da melodia do Menino de Rua eu fiz essa paródia. Mas no tempo de infância missionária eu fazia algumas coisas. Eu fiz, na época de infância missionária, nosso grupo sempre ficava para tirar as ajudas, que eram as prendas do leilão. Nós sempre ficava na comunidade, né? E sempre a gente levava um zabumba, um triângulo, um pandeiro, e nós fazíamos a festa aí nas ruas da comunidade, tirando as prendas para as festividades de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Teve uma vez que nós tivemos uma ideia de fazer uma paródia dessas nossas andanças, né? E a gente fez aí a paródia do leilão da comunidade, em cima da música do Luiz Gonzaga. Também não me lembro, não me pergunte, que faz muito tempo, também não me lembro. E fiz outras por aí, mas também são coisas que eu não lembro mais, né? Aí, de um tempo pra cá, eu vi que era importante estar escrevendo isso, porque isso é algo cultural e que pode ficar para outras pessoas, né? Exatamente. Aí, como tu falou, que viu eu recitando um cordel, né, de aniversário lá para o seu tio, Joaquim Fortino, mas eu já tinha feito um para a esposa dele. E isso eu fui guardando. E aí, muitas pessoas, não daqui da nossa cidade, mas especificamente de Sobral, que era onde tem uma instituição chamada CETRA, que é uma instituição que dá assessoria aos agricultores rurais, né, e trabalha aí com práticas de convivência com semiárido, me pediu alguns trabalhos em relação a isso, né? E eu escrevi alguns cordéis para ele, para apresentar em alguns eventos, e esses cordéis eu tenho guardado até hoje, né? Fora outros que eu fiz para trabalho de escola. Eu fiz até uma de Raquel Queiroz, né? A primeira escritora cearense de letras, formada aí pelas coisas. Fiz também para ela, para suprir a necessidade de um aluno que estava precisando do trabalho dela, né? Pediu para me fazer e eu fiz. E eu tenho essas obras guardadas hoje, né? Eu estava até falando que pretendo juntar para montar um livro, para ficar aí para quem quiser ler essas minhas poesias. Não igual o Salles, mas um dia coisas rimadas. Tu tem outra atividade na comunidade, né? Que é estar na coordenação da Pastoral da Juventude. Já foi coordenador, hoje tu é o vice. Como é que tu vê o trabalho na juventude, na área pastoral, na comunidade? Como eu falei, né? A nossa sociedade ela vai mudando conforme o tempo, né? Até hoje eu estava conversando com a minha prima, que ela falava que no tempo dela era muito bom, porque era mais fácil de juntar a juventude, sim. Né? Os trabalhos, tá aqui quem sabe, né? E eu disse assim, sim, prima, realmente era ótimo, mas olha o processo que aconteceu de lá para cá, né? Eu digo isso porque eu vivi um pouco dessas coisas tudo, né? Consegui viver aquele momento bom, consegui viver um tempo mais moderado e o momento que a gente está hoje. Hoje, o problema hoje na nossa juventude é a tecnologia. A tecnologia tem tirado muito as pessoas do foco de uma vida social comunitária. Exatamente. Nós não estamos vivendo mais uma vida social comunitária, porque o tecnológico tem tirado isso de nós.
Imagina aí alguém sem um celular, sem nada para fazer, no encontro iria, porque era um momento de interação, de conversa, de papo, de bate-papo. Hoje o bate-papo é pelo chat, do Instagram, do WhatsApp, do Facebook, do SnapTube, eu não sei mais o que tem por aí, e tem outras coisas que eu não sei dizer. Então essa vivência tira a essência de uma vida social comunitária. Então a nossa dificuldade hoje é essa, né? A tecnologia que tem ocupado demais a nossa juventude. Por isso que o nosso grupo hoje está em torno aí de 20 pessoas, sendo que há uns 10 anos atrás era um público de 150, que você sabe muito bem. As atividades eram atividades diferentes, hoje são outras completamente diferentes, porque a gente tem que adequar com a realidade atual que a gente está vivendo. Então as atividades não são mais como era antes. Tem que estar adequada com a vivência do povo que está inserido hoje em dia. Eu lembro que a juventude, agora recente, antes da pandemia, a gente se reuniu para resgatar um pouco a memória da comunidade, né, na casa da vovó, e já na preocupação de deixar um pouco a história da comunidade, principalmente para os jovens, para os adolescentes, porque hoje a gente não consegue mais ver um filho conversando com o pai ou com os avós. Essa tradição oral está se acabando na comunidade, né? Então eu lembro que o Francisco foi um dos organizadores foi a primeira momento da roda de conversa. Foi o primeiro momento da roda de conversa. Foi feito o cenário. Lá nós cozinhamos café, né? Café na brasa. E foi um momento riquíssimo. Aí nós chamamos todos os idosos da comunidade para eles repassar um pouco da história da vivência da comunidade, do passado. Então foi uma experiência muito boa. E para ver que isso nem está com muito tempo. Sim. Está aí em torno de uns 4 anos, 5 pois é, anos, que a gente né? pode ter o segundo momento, sim, né? Está com esse pouco tempo, mas aquele público que estava naquele tempo no grupo de jovens já não são hoje. Sim, já são uma parte, já casaram, né? Já casaram, já têm suas filhos, famílias. Sim. E lembrando que algumas pessoas daquela que estavam naquela roda de conversa, compartilhando seus saberes, falando da história do povo, da comunidade. Este povo, algumas desse pessoal já nem estão mais conosco mais, porque foi chamado pelo pai. Ou seja, alguns idosos, né? Alguns idosos. Ou seja, aqueles saberes que a gente já adquiriu naquela roda de conversa, esse povo de hoje não sabe. Porque ele também não procura saber. E esse canal, Francisco, esse canal Tucuns Saber Vivência, se vocês for acessar esse canal, tem mais a idoso, porque a preocupação de resgatar um pouco a memória, o que o idoso ainda tem para contribuir dentro da comunidade através da tradição, dos seus costumes. Esse também é um dos objetivos. E continuando também, eu quero que tu fale também, porque é tanta coisa que esse homem desenvolve. A tua experiência no coral da comunidade, a gente sabe que a comunidade tem um coral Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que sai evangelizando aí através do canto, já sai com frequência para outras paróquias, até mesmo outro estado aqui, o estado vizinho do Piauí, que é uma missão muito bonita de evangelizar através do canto. Tem um grupo de canto com música. Eu queria que tu falasse um pouco, porque tu está inserido, tu é desse coral da comunidade, e fala um pouco dessa experiência também na vida da música, do coral da comunidade. Pois bem, a história do coral, né, na minha vida, ela é até um pouco engraçada, podemos dizer assim, porque ela surgiu a partir de uma peça teatral. Isso lá no ano de no início de 2010, mês de maio de 2010, creio eu, acho que foi por aí, em 2010 mesmo, uma peça teatral, uma cantiga, que a gente estava fazendo no Salão Fabril, que é o salão comunitário da comunidade, né? Estava tendo essa atividade das mães, para a celebração, e eu estava lá, mas o Zacarias cantando aquela música do Tiririca, né? Das pernas amarelas. Das pernas amarelas. Pernas amarelas, que música é essa? Eu sei que é uma cantiga lá dele lá. A gente tava fazendo essa apresentação para as mães, né?
salão lotado de gente. Aí quando nós terminamos a apresentação, lá fora, e também a tia Célia tinha preocupação porque não tinha vozes masculinas no grupo de canto, né? Apareceu o Ricardo, apareceu o Laércio, mas por alguns motivos eles deixaram, né? E isso é compreensível. E aí naquele momento ela fez o convite para mim e para ele, né? Para o Zacarias. Como todo mundo, as pessoas que conhecem o grupo Nossa Senhora do Perpétuo Socorro sabem que as vozes masculinas elas são escassas. São mais mulheres, né? Aí naquele momento, em maio de 2010, a tia Célia fez o convite para nós dois, a princípio, né? Aí nós topamos a ideia, causa, e começamos a ensaiar e cantar nas celebrações dominicais, os domingos. Eu lembro que a minha primeira saída com o coral Nossa Senhora do Perpétuo Socorro foi para Viçosa. Isso na cidade. Isso na festa de Nossa Senhora Assunção. Já em agosto. A primeira saída que eu fiz com o coral, né? Me lembro até hoje, até das cantigas que nós cantamos lá, algumas. Eu puxo algumas. Tipo aquele ofertório que de vez em quando nós cantamos, que hoje ninguém se canta aqui. Doa nossa vida. Esse daí foi dos cantos que a gente cantou lá de ofertório. Foi lá que a gente aprendeu, se dedicou para cantar esse canto aí. E de lá pra cá não deixei mais o grupo, né? Hoje em dia eu tô, não é que esteja afastado, né? Mas eu tô assumindo outros compromissos, que é outros compromissos de coral também. Aí fala de outras comunidades também? Porque eu vi a necessidade de alguns grupos de canto nas comunidades que a gente tem, da nossa paróquia de Santo Antônio, né? E a gente vai ajudando no que pode. Sim. Por isso que hoje eu toco mais violão por conta disso, né? Por exemplo, tu tá no Cipó? No Cipó eu tô lá com um grupo de senhoras. Eu assumi isso há uns 2 anos atrás, 3 anos por aí mais, no máximo. O grupo de senhoras, né? Lá só tinha um grupo de canto e teve essa ideia lá, me perguntaram se eu assumia. Já estava andando para lá para desenvolver algumas atividades e assumi este grupo de canto lá. E estamos até hoje aí na Labuta, cantando nos domingos. Aí no primeiro momento lá era só para cantar os dias 18, né? Que é o dia da aliança de amor, e nas primeiras sexta-feiras do mês. Mas o grupo deu tão certo que começamos a cantar nas comunidades vizinhas, próximas, nas festividades dos seus padroeiros, e hoje nós estamos por aí. Depois surgiu a necessidade de contribuir e ajudar na comunidade Lagoa do Padre, que muitas pessoas não conhecem, mas é uma comunidade. Antes de chegar ali o Cipó, já tinha celebrado lá é Nossa Senhora da Assunção e é agora, né? Em agosto. E aí também assumi esse compromisso lá com as meninas para ir cantar nas missas, né? Nas missas mensais. Começar uma missa mensal, eu estou indo contribuir lá com a equipe de coral de lá também. Mas os trabalhos hoje é este. Hoje eu estou ajudando tanto no Nossa Senhora das Graças, no Sagrado Coração de Jesus e nos Filhos de Maria, lá na comunidade de Cipó, né? Como são tudo de lá, a minha vida tem sido mais lá em relação ao canto litúrgico. Às vezes eu venho para a comunidade, vou para a celebração e a gente contribui também. Mas hoje o foco mais é lá por conta do instrumento de corda. Como é a tua experiência nas quadrilhas juninas? Eu até agradeço que ele foi muito ativo na questão das quadrilhas juninas da terceira idade aqui na nossa comunidade. Sempre esteve disponível, né, para ser um dos puxadores da quadrilha. E sempre a gente tem essa tradição na comunidade de Tucuns, desenvolver essa atividade com a terceira idade, né, inserir eles na parte artística, parte cultural, nas quadrilhas juninas. Como é que tu vê essa tua vida também inserida nessas quadrilhas juninas? Os grupos juninos, as quadrilhas juninas, elas surgiram na minha vida no período de fundamental, período de escola, né? Isso
no Fundamental 1, quando eu estudava aqui mesmo na comunidade. E a escola sempre preparava o arraiá, né? Arraiá da escola. E sempre montava as quadrilhas das crianças. Aí eu lembro que lá eu e meu irmão fizemos uma apresentação, ali onde é a quadra hoje em dia, né? E por a gente fazer parte do berço cultural, né? Que a minha família, para quem não conhece, vive dentro de um berço cultural. A gente toma gosto para as coisas. Então a partir daí eu sempre quis estar dançando, né? Quadrilha. Até eu conseguir entrar no Levanta Poeira. Para quem não sabe, era uma quadrilha do grupo de adolescentes na época. Porque era um grupo que ainda não podia estar inserido no grupo de jovens. Então eles fizeram o grupo de adolescentes. O Levanta Poeira. Aí eu dancei nessa... Levanta Poeira o nome? Aí eu dancei nessa quadrilha que tinha como título Levanta Poeira. E a apresentação mais emblemática deste tempo foi lá em frente à sua casa. Lá em casa. Eu lembro que tu lembra. Era naquela areia branca lá, mas nós fizemos lá um arraiá muito, muito bonito, né, para a comunidade. E lá foi a apresentação mais emblemática deste grupo. Foi uma apresentação que a gente fez lá no São José também, mas lá em frente à sua casa ela marcou na minha vida. A partir de lá, aí eu participei, aí teve uma quebra, né? Teve uma quebra, passou uns anos sem ter o grupo, e aí com os anos é que fui retornar. Aí no projeto do programa do ProJovem, isso já tá lá por 2007, 2009, por aí, teve o ProJovem. Aí o projeto ele montou uma quadrilha também, né? Essa já era uma quadrilha de jovem mesmo do projeto. Que tinha como título aí Filhos da Terra, na época. Quem organizou este grupo foi o João Filho, lá da SEASA, acho que muitas pessoas conhecem ele, pelo trabalho que ele desenvolve também. Então na época ele fez este grupo. Mas este grupo não findou, né? Permaneceu aí parado. Aí surgiu a ideia de eu fazer com as crianças da Infância Missionária. Na época nós tínhamos a Infância Missionária, então eu vi naquele grupo de crianças montar um grupo junino, né? Também é uma forma de preparação para o futuro. Aí desse tempo pra cá, aí eu não deixei mais de brincar com as crianças não. Paramos aí uns 3 anos, mas voltemos de novo e estamos por aí. Aí naquele primeiro tempo eu lembro que nós botamos o título da quadrilha de Explode Coração, mas aí nós precisávamos firmar o nome para nós, né? Como já tinha uma quadrilha de Explode Coração na cidade, nós tentamos criar outro nome para ficar só o nome nosso. Então surgiu a ideia de Terra Junina, um nome inspirado aí numa quadrilha de independência, para quem não sabe. Mas eu me inspirei lá numa quadrilha de independência, na qual foi o carro-chefe para poder a gente prosseguir, né? Então aí desde 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, nós vem trazendo essa cultura nordestina, que são as festas de São João, através da Terra Junina. Lembro eu também que lá no início, em 2012 ou foi 2013, um ano por aí, a quadrilha dos idosos, que é o A Caminho da Roça, não me queria como marcador. Eles falaram que era muito ruim para puxar, né? Não sei se foi 2013 ou foi 2012, mas foi um desses 2 anos aí. Também fiquei na minha, mas eu brinquei na quadrilha dos idosos, né? Que nós apresentamos até numa chuva na Pindoguaba, lá em cima do patamar da igreja deles. Como estava chovendo, ninguém fez na praça, fizemos em cima. Deus, lembra? Nós fizemos em cima. Aí nós fizemos essa apresentação. No ano seguinte, aí eu fui ser o marcador da Caminho da Roça. Foi um ano muito emblemático e de lá pra cá o pessoal não queria mais de largar não. Francinilson, tu ainda encontra tempo pro futebol, né? Antes eu brincava todo fim de semana, né? Sempre procurava um momento para me brincar. Nunca deixei de brincar o futebol não. Como era algo também da família, futebol, né? Amador, né? O meu pai, meus tios, essa minha geração mais nova não, mas meu pai, meus tios, meu avô, sempre gostaram do futebolzinho, né?
Então é isso também eu trago deles também. Hoje em dia, né, eu estou mais ausente no futebol, mas por conta dessa correria que eu vivo, né? Não tenho encontrado mais tempo. Mas é algo que me faz falta, mas eu compreendo também, né? Mas quando tem uma folga, eu sempre procuro ir jogar a bola mais com meus amigos aí, para poder se divertir e tirar um pouco do estresse. Agora, para a gente encerrar, tu responde só com uma palavra ou uma frase. Em quem tu inspira? Uma pessoa que tu se inspira? Que tu admira, Tá, admira essa de pessoa. cada tópico Não, pode ser, não. Porque assim, eu não sou muito de ter Ou um inspiradores, né? artista, um escritor, ou qualquer pessoa que tenha admiração. Muitos inspiradores, mas na música eu gosto muito do Belchior por conta das músicas dele, né? 2. Das músicas dele, porque muitas pessoas não sabem, mas Belchior viveu num período muito doloroso para a nossa sociedade, Ditadura, né? para a ditadura militar, né? Quem não viveu não sabe. Eu não sei, mas através dos meus estudos eu pude sentir como foi naquela época. Então as músicas dele têm um duplo sentido, que a gente for observar. Então eu gosto das canções dele, né? Mas se for falar mesmo de inspiração, eu não tenho assim um inspirador fixo. Porque para cada coisa a gente tem algo que se inspira, né? Por exemplo, na cultura popular, sempre leva a inspiração dos meus 2 avôs, que é o Regino, o vô Regino, e o paizinho, que é o seu Messias. Então essas pessoas que me inspiram em relação à cultura popular, né? Hoje no shot tem 2 pessoas que sempre eu gosto de ouvir e escutar, que é o Flávio Leandro, cantor muito conhecido aí para as pessoas. Muito bom, viu? Flávio Leandro. E hoje eu me inspiro também em 2 galegazinhas, 2 moçazinhas que estão fazendo um forró muito bacana, que são as princesas do forró. Sei que você já viu. Não, preciso conhecer ainda, viu? Não viu, procure ela. Laís e Luísa, pra quem não sabe. As princesas do forró são 2 moças aí, jovens, novas, mas que tem o pé firme no chão e estão levando a cultura popular através do seu canto. Então são essas pessoas que hoje eu escuto mais, procuro se inspirar para poder continuar. E o teu sonho, qual é o teu sonho? Tu ainda tem algum sonho para ser realizado? Sonho eu tinha muitos, né? Porque eu sempre falo para as pessoas que eu prefiro viver o momento, né? E não pensar no amanhã. Eu prefiro viver este momento agora e viver com êxito do que estar prosperando algo mais na frente. Mas eu tinha um sonho. Antes de tudo eu queria ser um matemático, ser um professor de matemática. Mas devido os caminhos, né? Os caminhos que a gente se tomaram, então esse sonho foi deixado para trás. Porque eu passei a gostar de outras coisas, de viver outras coisas. Então hoje o meu foco ainda é se formar em agroecologia e tornar aí um tecnólogo, quem sabe até algo mais, mas este é um sonho que eu almejo ainda, porque a agroecologia ela trabalha tudo sobre a mãe da natureza, né? Então tenho vontade de fazer isso. Lembrando que dentro da agroecologia também não deixa de ser um matemático, porque eu vou precisar usar também, né? Mas o sonho que eu tenho ainda é este, hoje em dia. Encerrando agora, só quem é Deus para você, para Deus? Deus podemos dizer que Deus para mim é o meu coração, porque eu vivo em torno dos saberes deles, né? Naquele que eu acredito. Porque às vezes a gente diz, o que é Deus para você? Deus é qualquer coisa que você possa imaginar, que você vai cuidar. Tipo uma planta, um animal, ou até o próximo. Mais o próximo, porque próximo é a semelhança nossa, né? Então a gente tem que amar essas pessoas de uma forma. Às vezes não aceitando, e às vezes aceitando também, mas não podemos desrespeitar, né? Então Deus para mim é isso. Deus, a gente quer agradecer, né, em nome do canal Tucuns Saber de Vivência, ter tirado esse momento para conversar um pouco, falar da tua vida. Então, muito obrigado por esse momento, certo? No reizado tem um momento que o velho, que é o patriarca da família, né? Ele apresenta seus filhos, são os caretas.
Mas aí também a véia se apresenta pro capitão. Aí tem dois versos da véia que é assim. Ela chega pro capitão e diz assim: boa noite, meu capitão, como é que vai o senhor? Se vai gozando com saúde, graças a Deus também vou. Só peço felicidade para mim e o senhor. É que eu sou uma velha quente e nunca saí da linha. Fui professora do tchan, da lambada fui rainha. A daqui eu mais gostei foi da dança da bundinha.